Graça e paz de Cristo. Nós estamos num projeto chamado 150 dias para crescer com os Salmos. Aqui no canal, se você for na seção das playlists, você vai encontrar uma playlist chamada 150 dias para crescer com Salmos. E é nessa playlist que nós estamos colocando esses vídeos que estão sendo gravados no livro dos Salmos. O livro de Salmos, ele no hebraico se chama Tehillim. Tehillim se escreve T-E-H-I-L-I-M. Tehillim. E significa louvores. O livro de Salmos, ele não é dividido em capítulos. Você está vendo na tela Salmos, capítulo 26, porque essa Bíblia digital tem o objetivo de tornar mais fácil o entendimento da Bíblia para as pessoas. Mas explicando, os Salmos, ele é um livro composto por 150 textos. São 150 composições que foram escritas por vários autores diferentes. O rei Davi foi o autor que escreveu uma grande parte dos salmos. Asaf também escreveu uns 10 salmos. Os filhos de Coré escreveram vários salmos também. O 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. O Salmo 84, o Salmo 87 foram escritos pelos filhos de Coré. Então, tem vários autores. O Salmo 90 foi escrito por Moisés. Esses homens, Moisés, por exemplo, viveu muitos e muitos anos antes do nascimento de Davi. Portanto, o livro de Salmos ele é formado por escritos, textos que esses homens que viveram em várias épocas diferentes escreveram no seu relacionamento com Deus. A grande maioria dos salmos são louvores, são testemunhos, eles estão cantando uma alegria porque receberam bênçãos de Deus, ou são momentos individuais que cada pessoa passou de sofrimento e de dor e que falaram com Deus. Se você pegar o Salmo 42, por exemplo, o Salmo 42 fala de um momento em que o salmista estava abatido. Então, o versículo principal do Salmo 42 é: Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Agora, todos os salmos, mesmo quando o autor do salmo fala a respeito de uma situação difícil, ele sempre termina falando que o Senhor vai dar a vitória. Tirando o Salmo 42 que nós falamos, se você for no Salmo 13, lá o rei Davi pergunta para Deus: Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Para sempre? Até quando eu clamarei e o Senhor não me escutará? Até quando o meu inimigo vai prevalecer diante de mim? Então você, quando lê o Salmo 13, os primeiros versículos, Davi está perguntando, ele está se sentindo sozinho. Ele está cercado por inimigos. Mas ele termina o Salmo dizendo assim: Mas eu confiarei na sua salvação, que o Senhor me livrará. Então, quando ele fala isso no final do Salmo 13, ele mostra que ele está passando por um momento em que ele se sente como se Deus estivesse longe dele. Mas ele termina o Salmo mostrando que ele tem confiança em Deus. E a ideia do Salmo 13 é: mesmo quando você está desolado, chamam o Salmo 13 de o Salmo do Desolado.
aquele que está sem consolo, que está se sentindo sozinho. A confiança no coração dele é: Deus está comigo. Então, cada um dos salmos traz um ensinamento para o nosso crescimento espiritual. Porque no dia, haverá dias em que nós vamos nos sentir cercados pelas dificuldades da vida, que são os nossos inimigos. Às vezes, vamos ter verdadeiramente inimigos, pessoas mesmo, nos perseguindo. E vai parecer que Deus não está conosco, mas Deus está conosco. Essa é a mensagem do Salmo 13, por exemplo. Existem outros salmos em que quem escreveu estava caindo na dificuldade do pecado. Asaf escreveu o Salmo 73. E lá ele fala: Senhor, eu olhei para o ímpio e vi que parece que não acontecem coisas ruins com eles. Eles estão fortes, indo bem, e eu não entendo isso. E o meu coração se encheu de inveja. E ele fala que ficou com inveja. Mas no final do Salmo 73 ele fala assim: mas depois eu entrei no templo e eu entendi que eles são como um vento. De repente eles se vão. E para onde eles vão, se não estão na tua presença? Então, os salmos são esse conjunto. Quando você fala no plural salmos, você está falando a respeito do conjunto, dos 150 salmos. Quando você quer falar de um salmo, você deve falar no singular. Então hoje nós vamos ler Salmo 26. E o Salmo 26, ou você pode falar Salmo de número 26, né? Mas não diga capítulo 26 de Salmos, porque o livro de Salmos não tem capítulos. Um livro tem capítulos quando você vê que ele tem uma sequência, né? O que vem no capítulo seguinte é uma continuação do que estava no capítulo anterior. Não é o caso de Salmos. Cada salmo é um salmo individual. Aqui no Salmo 26, se nós tivéssemos que resumir ele em poucas palavras, antes de fazermos a leitura, para captar melhor a revelação, o ensinamento do Salmo 26, é que o salmista aqui, ele pede para Deus julgar ele, porque ele fala nessa oração que ele sempre anda com Deus, que ele evita a companhia das pessoas más, das pessoas que não querem nada com Deus, e que ele vive com o pé dentro da casa do Senhor, sempre aprendendo com Deus. Então, Salmo 26, quem escreveu esse salmo, ele está com tanta fé em Deus que ele tem a liberdade de dizer: Senhor, eu quero que o Senhor venha e me julgue, porque eu tenho estado sempre na tua presença. Então, eu quero que o Senhor me julgue, porque se tiver mais algo errado, eu quero saber. Mas eu tenho me esforçado para fazer a coisa correta, eu tenho me esforçado, eu tenho lutado para fazer a coisa certa. Então eu quero que o Senhor me julgue. Então o Salmo 26, ele nos traz uma pergunta: como você tem levado a sua vida cristã? Se o Deus descesse agora, você poderia dizer: Senhor, pode me julgar. Eu tenho me esforçado tanto para obedecer ao Senhor que eu quero que o Senhor realize o meu julgamento, porque se tiver mais alguma coisa, eu posso corrigir e melhorar. Ou você ficaria com medo e sairia correndo, dizendo: meu Deus, eu tenho os meus vídeos pornográficos, eu tenho as mentiras que eu conto, eu tenho as vezes que eu desonro o meu patrão, eu não sou fiel no meu trabalho, eu chego atrasado, eu dou atestado falso. Meu Deus, eu não fiz certo a declaração de imposto de renda. Meu Deus, eu não paguei os direitos trabalhistas dos meus colaboradores. Eu enganei o meu empregado, eu mandei o advogado prejudicar ele. Mandei o contador errar,
fazer errado o cálculo para pagar menos. Eu não queria pagar todas as horas extras. Como que você estaria? Eu pensei em outro homem e não honrei o meu marido. Eu olhei para outra mulher. Eu não eduquei os meus filhos. Ele pediu a minha atenção e eu não dei atenção. Então, o salmista aqui, ele fala: pode me julgar, Deus, porque eu tenho estado na tua presença. O Salmo 26 fala isso. Vamos ler aqui o Salmo 26. Julga-me, Senhor, pois eu tenho andado em minha sinceridade. A palavra sinceridade vem de sem cera. Quando um vaso é trincado, as pessoas pegam cera, passam na trinca para mascarar a trinca, esconder a trinca. Quando eu digo eu tenho andado em minha sinceridade, eu estou dizendo eu não tenho vindo com cera diante do Senhor para esconder os meus pecados. Se você cometeu algum pecado, quando você orar a Deus, ore assim: Senhor, eu fiz isso, e fale exatamente o que você fez e peça perdão com arrependimento, dizendo: Senhor, eu não quero cair nesse erro. Porque se você esconde o pecado, sempre que alguém cai num pecado, a primeira coisa que acontece com a pessoa é que o diabo coloca na mente da pessoa: você pecou, você assistiu aquele vídeo mais uma vez, você enganou a Receita Federal mais uma vez, você mentiu mais uma vez, você não tem jeito. Você fumou, você caiu de volta na bebida, você não tem mais recuperação, desista. É natural você conversar com uma pessoa que era viciada em drogas, ou viciada em bebida, ou de repente viciada no cigarro e que de repente recaiu, dizendo: eu vou largar tudo porque eu realmente não tenho mais jeito, eu não consigo, eu já tentei, mas eu não consigo mesmo. Nunca desista. Toda vez que você cair, tiver uma recaída, volte para Deus. Em 1 João, no capítulo 1, no versículo 9, está escrito: veja aqui comigo, 1 João, capítulo 1, vamos no versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se você confessa o seu pecado com arrependimento, Deus é fiel. Jesus é fiel. Ele é fiel no sentido de que eu prometi que eu morreria na cruz para perdoar os pecados de todos. Então, se eu morri na cruz para perdoar os pecados de todos, eu sou fiel. Eu vou perdoar. Então, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Ele morreu na cruz justamente para isso, para nos perdoar os pecados. E Ele é fiel e Ele é justo. Ou seja, Ele tem o poder de fazer a justiça, para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Agora veja o detalhe: Ele quer purificar da injustiça. Por isso você precisa confessar querendo ser purificado. Voltando aqui para o Salmo 26, então ele fala: pois eu tenho andado em minha sinceridade. Confesse ao Senhor os pecados e Ele vai te limpar. Eu tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Então ele fala assim: eu confio no Senhor. Se eu confio no Senhor, eu não vou tropeçar, eu não vacilarei. Eu confio em orar a Deus, ler a palavra dele e fazer a vontade dele. Então eu não vacilarei. Versículo 2: examina-me, Senhor, e prova-me, esquadrinha a minha mente e o meu coração. Veja que o versículo 2 ele pede justamente isso. No 1 ele fala: eu tenho andado com sinceridade. No 2, eu quero que o Senhor me examine, eu quero que o Senhor me prove, eu quero que o Senhor esquadrinhe. Esquadrinhar é vasculhar até o fim. Então ele fala assim: vasculha até o fim a minha mente e o meu coração. Versículo 3: porque a tua benignidade está diante dos meus olhos e tenho andado na tua verdade. Então ele fala aqui: porque eu tenho
andado na tua bondade. A tua benignidade está diante dos meus olhos. Ele está dizendo assim, a palavra do Senhor. O salmista aqui, ele reconhece que a palavra do Senhor, quando ela coloca limites e diz não faça isso, não faça aquilo, que isso daí não é uma coisa ruim. Ele reconhece a palavra do Senhor como algo benigno, como algo bom. Então ele fala, porque a tua benignidade, quando ele fala nesse texto a tua benignidade, ele está falando da palavra de Deus. Porque a tua palavra, que é bondosa, que é benigna, que me revela o que é bom para eu seguir, está diante dos meus olhos. E eu tenho andado na tua verdade. Ele reconhece que a palavra de Deus é benignidade e que a palavra de Deus é verdade. Então ele pode falar isso. Veja que ele está realmente um exemplo aqui para o nosso crescimento espiritual. Será que eu tenho andado dessa forma? Aí, eu coloquei aqui alguns versículos em laranja, aqui, né? E outros em cor-de-rosa. Porque, para nós podermos meditar melhor, colocando em cores, nós podemos separar as ideias do Salmo. Então, aqui a primeira ideia é que o Senhor me julgue, que o Senhor me examine, porque eu tenho feito a coisa certa e eu tenho me esforçado para isso. Agora aqui do versículo 4 até o 7, nós temos uma segunda ideia. Não me tenho assentado com homens vãos, nem converso com os homens dissimulados, ou seja, aqueles que são falsos. 5. Eu tenho aborrecido a congregação de malfeitores, não me ajunto com os ímpios. 6. Lavo as minhas mãos na inocência, e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. 7. Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. A segunda ideia. Eu presto atenção com quem eu ando. Eu escolho as pessoas com quem eu vou andar. Os que são tolos e maus, eu não ando com eles. Mas eu lavo as minhas mãos e fico inocente, e eu ando no templo, no teu altar. Eu ando perto da congregação. Para quê? Para publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Quando ele fala aqui no versículo 6 assim, eu lavo as minhas mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do teu altar. Eu andarei perto dos lugares onde Deus é louvado. Eu vou ouvir os testemunhos das pessoas que estão sendo abençoadas. E eu vou poder publicar com voz de louvor e contar todas as tuas maravilhas. Onde que nós conhecemos as coisas que Deus está fazendo? Quando nós estamos com as pessoas que estão recebendo as bênçãos. Na maioria das vezes é na nossa célula, na nossa igreja, em um lugar onde as pessoas seguem a Deus. São pessoas que seguem a Deus, que recebem bênçãos de Deus e que contam as bênçãos que estão recebendo. E quando eu ando com elas, por isso que ele fala ao redor do teu altar, eu tomo conhecimento da palavra e dos testemunhos. E aí eu posso publicar, ou seja, eu posso falar, eu posso divulgar, eu posso comunicar para os outros o que eu tenho visto que Deus está fazendo e contar as suas maravilhas. Então essa é a segunda ideia. A terceira ideia está no versículo 8 ao 10. Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Colocando em termos práticos para hoje, ele está engajado com a igreja. Ele está engajado com a célula, com o grupo onde ele trabalha. Eu tenho amado a habitação da tua casa. Eu tenho amado estar na casa do Senhor. E o lugar onde permanece a tua glória. Ou seja, o lugar onde permanece a glória de Deus é o lugar da oração. Você ter o seu lugar no seu quarto. Lá em Mateus, no capítulo 6, está escrito que nós precisamos ter o nosso secreto com Deus. O nosso secreto é aquele momento em que você fecha a porta do seu quarto e você reserva para falar com Deus, você a sós com Ele. Você que é casado, mesmo que seja casado,
Você tem que ter o seu momento com Deus a sós. O seu cônjuge, seja o seu marido, a sua esposa, também tem que ter o momento dele, o momento dela com Deus. Os seus filhos precisam ser ensinados a ter o momento deles com Deus. E também deve existir o momento da reunião, em que o marido ora com a esposa. 1 Coríntios, capítulo 7. Paulo fala sobre isso. Ele fala: o marido e a mulher devem reservar um tempo para buscarem a Deus, como casal. E também deve existir o momento em que os pais oram com os filhos. Se você é divorciado, é divorciada, você deve ter o seu tempo com Deus e deve ensinar os seus filhos a orarem com você. Se você está em vias de divórcio, repense o divórcio. Lute para que ele não aconteça. Veja, reveja o que precisa ser consertado. Procure um terapeuta, converse com o pastor, converse com o padre, procure uma forma de reatar o seu casamento. O casamento é um projeto de Deus. Lute para que o divórcio não aconteça. Você que já está divorciado, avalie. Ainda existe possibilidade de reatar? Se você e a outra pessoa ainda não estão morando com uma outra pessoa e ainda existe a possibilidade, repense. Então, cada situação é uma situação diferente. Cabe a você orar a Deus, pedir aconselhamento de um pastor ou de um padre, conversar com a outra pessoa e verificar se isso é possível. Mas o versículo 8, voltando aqui, fala: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. O lugar onde a glória de Deus permanece é o lugar da oração. Onde existe oração, a glória de Deus se manifesta. O lugar onde permanece a glória de Deus é o lugar da sinceridade. Onde existe transparência, onde a pessoa fala: Deus, eu fechei a pessoa no trânsito, eu enganei a Receita Federal, eu menti, eu não fiz o que eu devia ter feito. Onde permanece o lugar da sinceridade, ali a glória de Deus se manifesta, para limpar o pecado e purificar a pessoa que se arrepende. Então, eu tenho amado a habitação da tua casa, eu tenho amado estar na casa do Senhor e eu tenho amado orar a Deus no meu quarto. Eu tenho orado ser sincero, honesto, verdadeiro, correto quando eu falo com Deus. Eu tenho o lugar onde permanece a glória de Deus, é o lugar onde existe a obediência. Porque o lugar onde existe a desobediência, a glória de Deus não fica. Eu tenho amado o lugar onde permanece a tua glória, é o lugar da gratidão. Onde existe murmuração, reclamação, Deus não manifesta a sua glória. Nós lemos no Antigo Testamento, quando o povo de Israel estava no deserto e eles precisavam de ajuda de Deus, que muitos deles começavam a reclamar e murmurar, e muitos deles morreram por causa disso. Mas aqueles que foram humildes, que pediram a Deus, receberam a glória de Deus. Moisés, que era o líder daquele povo, chegava até Deus e dizia: Senhor, perdoa esse povo. Coloca água, nós precisamos de água. Ajuda esse povo. E ele recebia a glória de Deus, ele recebia a resposta de Deus. Então, quando o 8 fala: Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Onde permanece a glória de Deus? No lugar da oração individual com Deus, no lugar da sinceridade, onde eu confesso e arrependido dos meus pecados a Deus, o lugar da gratidão a Deus por tudo que eu tenho recebido dele, ao invés da murmuração, o lugar da obediência e do respeito a Deus,
onde eu quero ler a palavra e quero realmente cumprir a palavra. Esse é o lugar onde permanece a glória de Deus. E lendo a Bíblia, nós podemos entender esse lugar onde permanece a glória de Deus com muitas outras coisas. Aqui são apenas alguns apontamentos. Deus está na gratidão, está na oração, está na leitura da palavra, está na obediência, está na sinceridade, está no arrependimento. Está nessas coisas. Versículo 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. 10. Em cujas mãos há malefício, cuja mão direita está cheia de subornos. Então ele fala aqui no 8, no 9 e no 10 é o seguinte. O 8 ele fala, Senhor, eu tenho amado a habitação da tua casa, ou seja, eu tenho amado estar na igreja, com os santos, adorando ao Senhor, e o lugar onde permanece a tua glória. E eu tenho feito as coisas certas. Então, 9. Não colhas a minha alma com a dos pecadores, nem a minha vida com a dos homens sanguinolentos. 10. Em cujas mãos há malefício e cuja mão direita está cheia de subornos. Aqui, quando ele fala homens sanguinolentos, o sanguinolento, na Bíblia, é aquele que pratica o pecado. É aquele que pratica o mal. Não é o homicida, o cara que pega uma faca e esfaqueia uma pessoa e fica com a mão cheia de sangue. Na Bíblia, a pessoa que tem as mãos no sangue é a pessoa que comete pecados. É nesse sentido. Hoje, depois que Jesus morreu por nós e derramou o sangue dele na cruz para nos perdoar, podemos dizer que os homens sanguinolentos são aqueles que são culpados do sangue de Jesus. Jesus morreu para nos perdoar os pecados, mas eles lavam a mão no sangue de Jesus e dizem, não estamos nem aí, vamos fazer o mal e vamos pecar. Aí, a última parte são os versículos 11 e 12. Mas, ao contrário dos sanguinolentos, eu ando na minha sinceridade. Ou seja, eu falo sempre a verdade, eu confesso arrependido dos meus pecados. Livra-me e tem piedade de mim. Ou seja, seja bondoso comigo. Porque, 12, o meu pé está posto em caminho plano. Nas congregações louvarei ao Senhor. Então ele tem essa confiança. O salmista que escreveu o Salmo 26 é um salmista que está preocupado em honrar a Deus e fazer a coisa certa em todo o tempo. E ele está tão preocupado que ele quer que Deus realize o julgamento dele. No versículo 2 ele fala isso, examina-me, Senhor. Olha ali no topo da tela, examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha minha mente e meu coração. Ele fala isso, porque ele começa o Salmo com essa ideia, né? Então essa é a meditação do Salmo 26. Eu não sei se você já aceitou a Jesus ou não, mas Jesus é o que morreu na cruz para nos dar o perdão dos pecados e ele quer salvar a sua vida. Se você não segue a Jesus ainda e leu aqui, acompanhou a leitura do Salmo 26 nesse vídeo, eu te convido a aceitar a Jesus. Quando você aceita Jesus, você recebe o perdão dos seus pecados, você passa a ser amigo de Deus, você tem o seu nome escrito no livro da vida. Lá em Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, no capítulo 20, está escrito que existe um livro chamado Livro da Vida, onde estão os nomes dos que aceitaram a Jesus e que serão salvos. Quem não aceitar a Jesus será julgado pelas suas obras. Existe um livro chamado Livro das Obras, onde aqueles que vão ser enviados para o inferno primeiramente serão julgados. E Deus vai realizar o julgamento pelo livro das obras para mostrar para cada um que realmente decidiu não seguir a Jesus, que foi por conta própria que está indo para o inferno, porque Deus quer salvar a todos. Ele não quer que ninguém vá para o inferno. Ele enviou Jesus para morrer por todos. Inclusive, se você abrir João, capítulo 3, versículo 16, veja aqui o texto de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, que é do mesmo gene de Deus,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus amou o mundo. A salvação é para todos. Veja o 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então ele quer salvar o mundo. Veja o 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Qual que é a condenação? Está no 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus veio ao mundo para trazer a luz. O salmista que escreveu o Salmo 26, ele quer a luz. Mas existem pessoas que não querem a luz, que querem ser os homens sanguinolentos que nós lemos lá. Então, versículo 20: Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Aí o versículo 21: Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Que é o caso do salmista que escreveu o Salmo 26. Ele vem para Deus e ele fala: Me julga, me examina, me prova e me esquadrinha, vê se existe alguma coisa errada, porque eu tenho me esforçado, eu tenho andado na sinceridade, eu tenho andado na verdade. Então, se você aceita Jesus agora, você passa a ser amigo de Deus e você não será condenado. A condenação é que quem não crê já está condenado, porque não crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, voltando aqui para o Salmo 26, se você quer ser essa pessoa sincera, que anda com Deus e que vai ter o nome escrito no livro da vida, é necessário duas coisas: crer que Jesus morreu no nosso lugar para nos salvar dos pecados, que Ele é o nosso Salvador, e confessar com a boca que você aceita Ele. Então, se você crê em Jesus e quer aceitar a Ele, faça essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Você está reconhecendo que Ele é o teu Senhor, que Ele é o Filho de Deus e que Ele é o teu Salvador, que Ele te perdoa dos pecados. Escreve o meu nome no céu, no livro da vida. Diga isso. Você está dizendo, pedindo para Ele escrever o seu nome lá no livro da vida que nós falamos, que está em Apocalipse 20. E agora faça um último pedido. Me dá o teu Espírito Santo para te seguir até a eternidade. Amém. Você pediu para receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus que vai estar em você e que vai ajudar você a seguir o caminho certo. Quando você estiver para fazer alguma coisa errada, o Espírito Santo vai ligar um alerta em você e vai dizer: Ei, isso é errado, não faça isso. E quando você estiver no caminho certo, ele vai colocar paz no seu coração e tem vezes que ele vai dizer a você: faça assim, faça dessa forma. Se você der atenção a essa voz interna, que é o Espírito Santo falando com você, você será cada vez mais e mais sincero. Comece agora a orar a Deus com sinceridade, com gratidão, buscando conhecer a Bíblia para que você consiga obedecê-lo. Não tem como você obedecer se você não sabe quais são os mandamentos. Daí a importância de estudar a Bíblia, para saber o que Deus quer de nós, para poder obedecer. E depois que você aceitou a Jesus, você deve procurar uma igreja e se batizar nas águas. O batismo, mesmo que você tenha sido batizado como criança, foi um batismo que você não estava consciente, com a livre vontade. O batismo, com consciência, de espontânea vontade e do corpo todo, mostra que você decidiu se lavar dos seus pecados e recebeu Jesus. E aí você sai das águas lavado e aí você deve participar da ceia. Se você é cristão e já é batizado e não valoriza a ceia, você está negligenciando um ponto importante. A ceia, quando um pão é partido e dividido entre todos para comerem, simboliza o corpo de Jesus.
que foi morto por nós. É alimento espiritual. E quando você bebe o cálice com suco de uva, você está lembrando que ele purifica dos pecados. Muitas pessoas, cada vez que participam da ceia, vão ficando cada vez mais limpas do pecado. Participar da ceia traz comunhão com Deus. E veja o que diz aqui em João, capítulo 6. João, capítulo 6, no versículo 50 e 54, diz: Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Esse versículo está falando da ceia. Comer a carne e beber o sangue é participar da ceia, comer o pão que é partido e beber o cálice com suco de uva. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 55. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Versículo 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Ele está dizendo, quando você se alimenta da ceia, assim como Jesus era um com o Pai, você se une com Jesus e recebe força para ser e caminhar com Ele. Por isso é tão importante participar da ceia. Se você não estava participando, participe. João capítulo 6, versículos 54, 55, 56 e 57. Deus abençoe a sua vida. Vamos agradecer pela meditação de Salmo 26. Senhor, nós te agradecemos pela meditação no Salmo 26. Pedimos que o Senhor nos ajude a crescer espiritualmente e a andarmos cada vez mais em sinceridade, em gratidão, em verdade, em obediência, sem murmurações, obedecendo e em obediência ao Senhor. Que nós possamos ter essa sede de estar no seu altar, de estar na sua casa, de estar no lugar onde permanece a tua glória, para que possamos estar com o Senhor. Visita esse teu filho, essa tua filha que parou de participar da ceia em razão de algum pecado, em razão de alguma coisa que aconteceu que deixou ele ou ela triste. Eu peço que o Senhor agora arranque essa tristeza do coração. Talvez foi a decepção com algum pastor, com algum líder de célula, com alguma pessoa da igreja que disse alguma coisa indevida, que de repente estava num dia mau e falou algo errado para esse teu filho, para essa tua filha. Que você consiga perdoar esse seu irmão que de repente fez esse mal para você. Essa pessoa também é pecadora. Veja que os irmãos da igreja, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos podem dizer alguma coisa errada, atravessada, porque somos humanos e temos dias em que não estamos bem. Mas o fato do seu filho, da sua esposa, do seu marido, do seu colega de trabalho ou de alguém ter falado algo ruim para você de repente, foi porque a pessoa não estava num bom dia. Ou, se ela falou com a intenção de te ferir, é porque essa pessoa ainda não recebeu a luz de Jesus. Por isso, quando Jesus estava morrendo na cruz, ele disse: Pai, perdoa eles, mesmo sendo crucificado, porque ele disse: porque eles não sabem o que fazem. Abençoe essa pessoa, para que essa pessoa seja salva, e essa pessoa ainda vai ser seu amigo e a sua amiga, porque ela ainda não recebeu a luz de Jesus. E quem recebeu a luz de Jesus é que ora para que Deus derrame luz sobre aqueles que ainda não chegaram na luz. Então, Senhor, abençoe essa pessoa, que ela tenha o coração confortado e receba a cura desse mal para a glória do Senhor. Meu Deus, ajuda-nos a seguir na sinceridade, hoje e sempre, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até a eternidade. Amém.